Olá, minha gente querida, seja bem-vindo todos no nosso retorno. Glória a Deus por isso. Estamos juntos para adorar o Senhor, para aprender da palavra de Deus. Gratidão a Deus por esse momento. Muito feliz por estar aqui com vocês, gente. Vamos louvar. Enquanto nossos irmãos vão entrando, nosso povo que nos acompanha aqui. Amém? O Senhor é bom. Ele pegou em tua mão e disse que não deixa o filho só. Glória a Deus, vamos entrando. Nos dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali. Aleluia, é verdade. Você é o resultado dos dias maus. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Eita Deus! Glória a Jesus! Louvado seja Deus! Queridos, vamos orar nesse momento, enquanto vocês estão entrando para essa aula, né? Para esse ensino da palavra, para crescimento da gente, tá, gente? Vai prestando atenção no louvor. Nos teus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali. Oh, glória, é verdade. Hoje você é o resultado dos dias doblados. Olha você aqui. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo é pra você e pra eu crescer. É pra gente crescer. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte. É pra você crescer. É pra você crescer. Vamos orar? Pai, já te louvo, te bendigo o teu nome. Engrandeço o teu nome, Senhor, por esta live. Pelo retorno nesse dia, Senhor. Que o Senhor aprovou, porque estamos aqui, porque chegamos até aqui, porque o Senhor permitiu a nossa volta. Senhor, te agradeço, porque, Senhor, estamos diante do Senhor, diante da tua palavra, para ensinar a igreja do Senhor. Pai, vem capacitar-nos a cada dia, vem falar em nossos corações. Senhor, todo impedimento, Senhor, na nossa mente, que atrapalha da gente compreender a tua palavra, que, Senhor, caia por terra em nome de Jesus, para que o entendimento, Senhor, chegue ao nosso conhecimento, chegue em nosso cérebro. Pai, toda barreira, toda dificuldade que o inimigo colocar, sono, Pai, em nome de Jesus, porque essa palavra vai entrar em nosso coração para a gente entender, Senhor, aonde a gente precisa melhorar, aquilo que está acontecendo dentro da nossa casa, aquilo que está acontecendo no nosso trabalho, na nossa igreja, as pelejas que têm se levantado, Senhor, porque a nossa guerra não é contra seres humanos, a nossa guerra é contra principados, potestades, dominadores desse mundo. É isso que a tua palavra me diz. Então, Senhor, eu preciso compreender, eu preciso entender, Senhor, sobre esse assunto. Em nome de Jesus, Senhor, já te oro e te agradeço por cada um que está entrando nessa live, por cada um que vai passar, quem vai ouvir hoje, quem vai ouvir amanhã, daqui a meses, semana, meses, anos, não sei quanto tempo, Senhor, mas aonde essa palavra chegar, que possa haver libertação, que possa haver cura em nome de Jesus. Amém? Quem chegou aqui, Eliana, também está conosco, a DCG Reino Verde. Deus abençoe você, Eliana. Vamos voltar às nossas palavras, né? Estamos retornando a esse
esse momento de live novamente. Daqui a pouco nossos irmãos estão entrando, outros vão entrar amanhã. Vai ficar salva essa live, vocês vão vendo aí no tempo de vocês, tá bom? A gente está retornando hoje. Eu só quero fazer assim um breve panorama, né? Porque tem gente nova agora, vai chegando aí gente nova que está nos acompanhando, está nos seguindo. Eu quero fazer um panorama rapidamente, já oramos, para que você possa entender essa live aqui, qual é a finalidade dela, né? Nos trazer esclarecimento na área de batalha espiritual, na área de libertação. Mais ou menos no mês de agosto de 2021, né, ainda na época da pandemia, o Senhor colocou esse desejo no meu coração, assim como muitos ministérios se levantaram nesse tempo, né? Pra gente poder trazer a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tinha me ensinado, que eu trazia ali pra minha igreja. E eu comecei a fazer as lives a partir de agosto. Comecei com uma semana de clamor, né? 7 dias de clamor pelo Brasil. E ali o Senhor me tocou no meu coração. Thalita, leva essa palavra também para outras pessoas. Deixa eu só desligar aqui. Pronto. Diminuiu o barulho. E eu fui sentir no meu coração que eu precisava transmitir essa palavra, né, para muitas pessoas. Então a gente fez uma campanha de oração. Foi um tempo muito bom. E chegamos até o dia 31 de março desse ano, aonde eu dei uma pausa, né? Eu parei, porque foi o casamento da minha filha, também estava mudando de igreja, então eu dei uma pausa. Mas esse meu perfil, né? Esse canal aqui que Deus abriu, é um canal para trazer ensino, esclarecimento, entendimento na área de libertação, batalha espiritual e cura, tá, gente? Então você que entrou aqui, que está passando por aqui, sabe que aqui vai ter um ensino nessa área. O Senhor me levou a entender sobre isso, né, no ano de 2017, quando eu entrei no seminário teológico. E a partir dali, o Senhor me levou a outros seminários para eu poder compreender sobre o mundo espiritual, sobre batalha espiritual. E de lá para cá eu venho estudando, venho me aplicando, aprendendo, lendo livros, buscando conhecimento, principalmente na palavra de Deus. Então, um dos estudos que eu estava dando aqui durante esse ano foi as 7 cartas de Apocalipse, né? Que Jesus enviou à igreja de Apocalipse, lá em Apocalipse para João, né? Jesus envia essa carta para João. E eu dei um estudo aqui sobre as 7 cartas. E quando a gente chegou na igreja de Tiatira, diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas obras. Olha o que Jesus fala para essa igreja. Conheça as suas obras, o seu amor. Olha, Deus conhece a obra de cada um de nós. Cada um de nós. Conheço o seu amor. Ele fala assim: a sua fé, o serviço, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Ou seja, Deus conhecia essa igreja. Só que, no entanto, ele tinha algo contra essa igreja. Contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual. Você imagina Deus virando para você, virando para mim, falando assim: Thalita, eu conheço as suas obras. Sei o quanto que você tem se aplicado na obra de Deus. Você tem zelo pela casa do Senhor. Você trabalha no ciclo de oração. Você é uma mulher de oração, uma mulher que batalha, né? Você é uma mulher que frequenta os cultos, Thalita. Eu conheço as tuas obras, eu sei do teu amor, eu sei da tua sinceridade. Mas eu tenho algo contra você. Já pensou? Deus virar para você e para mim? Eu tenho algo contra você. Aí você fala: mas o que, meu Deus? Foi justamente o que aconteceu com a igreja de Tiatira. Estava indo muito bem, mas tinha algo que eles estavam permitindo acontecer que Deus não tolera. Aí quando ele falou:
vocês têm tolerado aquela mulher que se diz profetiza. Então, quando eu estava dando essa aula aqui, o Senhor me levou a lembrar do livro, né, que eu tinha estudado, que era esse livro aqui, Desmascarando o Espírito de Jezabel. E quando eu terminei de dar estudo sobre essas cartas, algumas pessoas me ligaram, outras pessoas mandaram mensagem, e a gente resolveu então aprofundar mais sobre o livro. Então a gente já dei até o 3º capítulo, né? E hoje nós estamos retornando para falar mais sobre esse espírito. Por quê, gente? Porque é uma realidade na nossa vida, nas nossas igrejas, na nossa família, dentro de um trabalho, de uma instituição, aonde tem pessoas, esse espírito atua. E aqui na capa do livro diz assim: como evitar divisão em sua igreja. Mas antes de eu falar sobre isso, deixa eu ver quem entrou aqui. Eliana, Fernanda, Stephanie, Cleo, Doce Paixão, ô Glória, tá todo mundo aí assistindo. Então de lá pra cá, sejam bem-vindos, gente, todos vocês. Então eu já desde agosto de 2021 que eu venho fazendo live, né? Dei uma parada por conta do casamento, né? Como eu falei, da minha filha. Mas eu estou retornando. Paramos no capítulo 3. E Deus tem abençoado muita gente com esse ensino, porque abre o entendimento. O meu povo perece por falta de quê, gente? Por falta de subir o monte? Por falta de oração? Por falta de ir à igreja? Não. É por falta de conhecimento. Então o Senhor está me trazendo aqui para trazer conhecimento para as nossas vidas, para que se a gente estiver envolvido, né, se esse espírito está aproveitando uma falha nossa, uma fraqueza nossa, né, uma dor que a gente tem na nossa alma, ele aproveita essas coisas, tá? Para trazer confusão, divisão dentro da igreja. A gente vai ser curado pelo poder da palavra. Então olha o que diz a capa do livro: como evitar a divisão em sua igreja. Seu ministério, sua vida e sua igreja pode estar correndo um grande perigo. Você precisa discernir esse espírito, conhecer todo o seu poder destruidor, prevenir-se contra ele e desarraigá-lo. Conheça os seus modos de operar nas vidas das pessoas e nas igrejas e o antídoto divino para ele. Este livro está recheado de relatórios sérios e verdadeiros e espantosos. Não será coincidência se, no decorrer da sua leitura, algum lhes parecerem muito familiar. O espírito de Jezabel é um poder celestial de influência mundial. Não é simplesmente um demônio que se apossa de um indivíduo. Não é isso, gente. É algo muito mais sério. É um poder demoníaco das regiões celestes que transcende as fronteiras. Tá? E vai em gerações e nações inteiras. Em toda a região onde penetra, pode causar grande transtorno e destruição. Então eu já parei no capítulo 3 e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 4. Tá bom? Então, para quem está entrando pela primeira vez, né, eu fiz aqui um panorama da minha história. Depois você volta lá no início do vídeo, vou deixar gravado, para você entender por que a gente está fazendo essa análise desse livro, né? Que nos abre a visão para muita coisa. Então esse autor, John Paul Jackson, ele traz aqui vários relatos reais, né, gente? São pastores que contam esses relatos de vivências deles nas igrejas e em outros lugares. Então hoje nós vamos contar uma história aqui que vai abrir o nosso entendimento em mais um capítulo. Diz assim: o título desse capítulo 4 é Tecendo a Rede de Enganos. Amém? Tecendo a Rede de Enganos. Então nós estamos retornando hoje. Então vou ler com vocês, vamos lá, vai acompanhando aí. Rebeca usava um vestido verde esmeralda. Vai vendo. Embora não fosse muito atraente, era uma mulher muito sedutora. Algo em seu cabelo e na forma de se vestir atraía imediatamente a atenção de quem estivesse à sua volta. Quando a congregação começava a cantar, a sua voz se destacava acima das outras. Lamentavelmente,
Rebeca não tinha consciência, ela não tinha consciência do espírito que instigava a sua necessidade de chamar a atenção. Ela tinha uma necessidade de chamar a atenção e ela não tinha conhecimento desse espírito que instigava ela nessa sua carência. Em sua mente, estava simplesmente tentando viver sua vida espiritual. No entanto, ela jamais tinha tratado da ferida que criara sua necessidade de afirmação pública. Entenda o seguinte: o espírito de Jezabel, ele sempre vai atuar em uma ferida que não foi curada, não foi tratada. No caso aqui desse exemplo que a gente está trazendo da Rebeca, né? Ela tinha uma necessidade de chamar a atenção. Na sua mente, estava simplesmente tentando viver sua vida espiritual. De fato, aí ele continua aqui, de fato, quando ela era confrontada, negava ter enfrentado qualquer problema no passado. Sua necessidade de reconhecimento impregnava tudo que fazia. Ou seja, ela tinha uma necessidade de ser reconhecida. Assim, tinha de ser removida da posição da liderança da igreja. Então, vira e mexe, ela estava sendo removida de uma posição de liderança. Porque ela tinha essa necessidade, né, de ser reconhecida, se afirmar. Ela arrumava muito problemas com isso. Rebeca acreditava que o pastor não estava lhe dando o devido reconhecimento. Por isso, começou a criticá-lo, insinuando que ele não era espiritual. Pedia a outros irmãos que orassem para que ele a ouvisse, porque Deus lhe tinha dado uma revelação que mudaria a igreja. Quando essa tática fracassou, ela passou a buscar outras formas de apoio. Encontrou um ouvido simpático na pessoa do vice-pastor, ou seja, do vice-dirigente da igreja. Quando a tática dela não funcionou, ela foi procurar alguém que pudesse a ouvir, né? Sutilmente, Rebeca começou a fazer perguntas ao vice-pastor com uma motivação oculta. Ele não percebeu os motivos e a intenção dela de usar suas palavras para conseguir o apoio da congregação. Então ela tinha ali uma estratégia de conseguir alguém que a ouvisse, para a partir disso ela foi em quem? No vice-pastor, porque é uma pessoa de influência da frente da igreja, aonde ela vai conseguir, junto aliado com ele, conseguir que a congregação a ouvisse os seus argumentos, né? Vamos botar assim. Então, ela planejava derrubar o pastor titular, para que o co-pastor assumisse o lugar dele. E acreditava que o ouvido atento dele lhe garantiria maior influência e poder. Então, qual era a tática? Ela conseguir, né, aliados, porque aí elas iam conseguir tirar o pastor. Sabe, aquele grupinho que se levanta e fala assim: poxa, é isso que está acontecendo, pastor isso, pastor aquilo, vamos lá, gente. Vamos fomentando, né? Fermentando o negócio para conseguir tirar o pastor titular. Aí vai escutando. E acreditava que o ouvido atento dele ia garantir essa influência e poder. Rebeca foi ficando cada vez mais ousada em suas reivindicações. Usava sua antiga posição na igreja, torcia as palavras do co-pastor e afirmava que o pastor titular estava pregando heresias e que sua teologia não era saudável. Entendeu? Ela começou a dizer que esse pastor está falando coisa que não... Gente, isso é heresia. Uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre isso aqui. A igreja de Bereia era uma igreja que tudo elas consultavam a Bíblia. O apóstolo Paulo chegou lá. Os apóstolos chegavam lá para pregar. Então o que a igreja fazia? Elas iam consultar para ver se aquilo que o pastor estava falando é verdade. O problema é que a gente fica só querendo receber e não consulta.
Aí essas pessoas que entram muitas vezes na igreja, que tem um pouquinho mais de entendimento, a gente vai sendo levado. Então, nós não podemos acreditar em tudo. A gente tem que consultar. Mesmo que o pastor está falando lá em cima do púlpito, eu tenho que consultar as escrituras sagradas. Essa menina tinha um poder de influência dentro da igreja. E ela começou, tipo assim, ela era líder, né? Ela era professora, ela era uma pessoa de influência. Então, ela conseguia que as pessoas dessem ouvido para ela. Então, preste atenção. Usava sua antiga posição na igreja, torcia as palavras do co-pastor e afirmava que o pastor titular estava pregando heresia. Tirava as palavras do co-pastor do contexto e as inseria estrategicamente em conversas para parecer que ele concordava com ela. Ou seja, ela estava distorcendo, fazendo ali uma armação para poder ela conseguir induzir o povo. No entanto, esta tática começou a ser revelada quando um conselheiro passou a ouvir a equipe pastoral. Vários indivíduos lhe confidenciaram que Rebeca os tinha convencido de que a igreja estava se tornando uma seita. Isso aumentou a insegurança e o medo deles. Ou seja, a Rebeca tinha conseguido entrar num conselho de pastores dentro da igreja e induzido eles que o pastor estava pregando heresia, que a pastora estava pregando heresia, começou a convencer. E aí esse líder, né, começou a observar isso. A gota d'água ocorreu quando Rebeca foi ouvida pela esposa do pastor auxiliar. Enquanto espalhavam uma mentira, ela estava dizendo que toda a equipe da liderança tinha pedido a exoneração do pastor titular. Afirmou também que ele se recusara a ser exonerado, dizendo que jamais abriria mão da liderança. Supostamente, ele iria admitir em público que agiria errado com Rebeca e lhe pediria perdão. Ou seja, ela distorceu uma palavra do pastor que o pastor não tinha falado para toda a liderança e fazendo um fermento. Sabe aquele grupo que levanta? Geralmente uma pessoa que tem assim um posicionamento na igreja, né? Ela é uma pessoa de influência, que ela começa a ir de ouvido em ouvido para colocar no final a igreja contra o pastor, contra a liderança. Gente, isso é um perigo dentro da igreja. É onde acontecem os rachas dentro da igreja, as rebeliões dentro da igreja. Não se levanta contra uma autoridade espiritual dentro da igreja, né? E geralmente pessoas assim, ela tem uma ferida na alma. Ela precisa de cura. Aí o diabo, né, o espírito de Jezabel, fica atrás dessas pessoas dentro da igreja. Então olha só o que aconteceu aqui. Deixa eu ver, só mais um minutinho, deixa eu ver quem chegou. Cristiane, seja bem-vindo. Márcia, Fabiane, Gisele. Estamos aqui. Vocês que chegaram agora, depois volta. Vou deixar gravada a live, que eu contei aí um panorama da história, né, da minha história e do livro que a gente vem já há alguns meses fazendo uma análise desse livro. Hoje a gente está no 4º capítulo. Então vocês que estão chegando agora, eu estou contando esse livro, ele conta várias histórias, né, de pessoas que se envolveram com esse espírito, que tiveram influência desse espírito, para a gente poder aprender. Muito de nós pode estar sendo enganado, pode estar passando por isso, como a gente conhece pessoas assim, né? Amém? Quem está entendendo aqui, fala para mim assim, amém. Fala aí, gente, para que eu possa dar continuidade na história. Às vezes tem um delay aqui que demora um pouquinho, para me ver o tempo que está demorando. Fala aí para mim. Amém? Diga aí amém para mim, para ver se vocês estão ouvindo, se está tudo certo. Eu vou continuar aqui. Quando a esposa do co-pastor viu essas coisas, percebeu o que estava acontecendo. Compartilhou o que tinha ouvido com a equipe pastoral. Lentamente as coisas foram se esclarecendo
E cada líder percebeu que tinha se levantado involuntariamente contra o pastor depois de dar ouvidos à mesma mulher. Ela foi de pessoa em pessoa, individualmente, depois que a esposa do co-pastor reuniu a liderança e falou: olha só, vocês estão entrando no engodo de uma mulher e vocês estão caindo nesse engodo. Quando eles perceberam o engodo que eles estavam caindo, eles reconheceram isso diante do pastor e foram lá pedir perdão, né? Cada líder percebeu que tinha se levantado involuntariamente contra o pastor depois de dar ouvido à mesma mulher. Os líderes se desculparam com o pastor titular por terem dado ouvidos às calúnias de Rebeca e por terem se enredado na sua rede de mentira. Tá, gente? Isso é um perigo. Isso pode estar numa empresa, isso pode estar dentro de uma família acontecendo, isso pode estar dentro de uma igreja. Então esse espírito, ele influencia pessoas, principalmente que têm necessidade, que têm feridas, que não foram curadas, não foram saradas. Pessoas que têm necessidade de chamar atenção, pessoas que têm necessidade de autoafirmação, né? Quais eram as características daquela mulher? Que sozinha trouxe o juízo de Deus sobre a igreja de Tiatira. E agora eu volto para a Bíblia, para falar lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20 e 28. Quais eram as características daquela mulher que sozinha trouxe o juízo de Deus sobre a igreja de Tiatira? Lembra que eu li aqui no início? Sobre a igreja de Tiatira? Como podia uma igreja em crescimento, uma comunidade espiritual de irmãos, cujas obras atuais eram maiores do que as obras do passado, ou seja, uma igreja grande, uma igreja que estava em evolução, uma igreja que tinha obras maiores do que as outras que aconteceram no passado, se tornar presa de um complô tão abominável aos olhos de Deus? Aí eu estou falando da igreja de Tiatira. Como que pôde isso acontecer? Como o pastor e os profetas puderam ser enganados por essa mulher dentro da igreja de Tiatira? Surpreendentemente, assim como acontece nos nossos dias, para os líderes da igreja de Tiatira, o problema não era tão óbvio. No entanto, como veremos, aqueles que são influenciados pelo espírito de Jezabel pode complicar bastante e confundir muitas áreas da vida da igreja, inclusive as questões relacionadas à doutrina e à autoridade. Entende? Uma igreja, toda igreja, ela precisa ter uma equipe, né? A gente vai falar sobre isso agora. Uma equipe de intercessão, uma equipe de oração, pessoas preparadas, pessoas curadas, para poder orar e identificar essas coisas dentro da igreja. As igrejas que são alvo desse espírito. Nenhuma igreja é grande demais, rica demais ou pura demais a ponto de estar isenta do ataque do espírito de Jezabel. Nenhuma igreja, tá? Pode ser a igreja mais pura, pode ser a igreja maior que existe. Nenhuma delas está isenta do ataque do espírito de Jezabel. De fato, quanto maior a igreja, maior a certeza de que esse espírito tentará conseguir influenciar e poder ali, a influência de poder ali. A menos que o pastor, a equipe de liderança, os intercessores e aqueles que têm o dom de profecia assumam suas responsabilidades e enfrentem esse ataque espiritual. Qual foi a reprovação de Jesus para a igreja de Tiatira? Conheço a obra de vocês, vocês estão indo bem, vocês estão fazendo as obras hoje maiores do que que fizeram no passado, porém tenho contra ti. Toleram. Vocês têm tolerado esse espírito dentro da igreja. Esse é o grande problema dentro das nossas igrejas. Até quando a tolerância a um espírito não é um pecado? Entendeu?
Às vezes o pastor vê, às vezes a liderança vê, mas ele não sabe lidar com aquilo ali, né? Ele não sabe enfrentar esse tipo de problema. E aí ela vai minando a obra de Deus e vai matando os profetas dentro da igreja. Porque o que o espírito de Jezabel, o que Jezabel fez? Jezabel lá de Acabe. Ela matou os profetas. Ela falou que ia matar o profeta Elias. Elias saiu fugido da presença. Ela é uma mulher que trouxe a idolatria, a sexualidade para dentro do povo de Israel. Ela perverteu o povo de Israel. O que essa profetisa fazia dentro da igreja de Tiatira? Induzia o povo à imoralidade sexual. Tem nada a ver. Vocês podem pecar. Como que você vai saber que é pecado se você não experimentar o pecado? Era isso que ela falava dentro da igreja. Entende isso? E a Bíblia nos ensina o quê? Fugir da imoralidade sexual. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, gente, entre outras coisas mais. Então, as igrejas que são alvos disso. As igrejas, o espírito de Jezabel pode ser encontrado em qualquer tipo de igreja ou denominação. Por isso é muito importante a igreja ter uma equipe de oração, de intercessores, orientados, instruídos. Porque quando esse espírito quer se infiltrar dentro da igreja, ele não vai encontrar espaço, porque vai ter gente orando, intercedendo e combatendo esse tipo de prática. Então deixa eu continuar aqui. O espírito de Jezabel pode ser encontrado em qualquer tipo de igreja ou denominação. Não está confinado a nenhuma ramificação eclesiástica. Embora o perfil religioso e o nível de impacto que ele exerce possa ser diferente em cada situação, as características básicas permanecem as mesmas. Nem todos aqueles que sucumbem a este espírito se propõem a destruir suas igrejas ou assumir o poder sobre os pastores ou seus líderes. Nem todos. No começo, muitos são simplesmente enganados e passam a acreditar que têm mais sensibilidade espiritual do que os outros. Tende a supor que estão sempre certos. Raramente se dão conta de que suas ações são evidências do poder do espírito de Jezabel. Tem pessoas que entram com esse comportamento na igreja, tem esse comportamento, e elas não se veem assim. Sabe, gente? Ela está às vezes ali sem entender mesmo o que está acontecendo com ela. Mas uma igreja que está atenta a esse comportamento, ela vai trazer ensino, ela vai trazer orientações, estudo. E aí a pessoa ela começa a cair em si. Ela fala, por causa dessa minha dor, eu estou sendo influenciada por esse espírito maligno. Sabe por quê? Porque o fruto do espírito, gente, qual é o fruto do espírito que está lá em Gálatas 5:22? É divisão? É ódio? É falar mal do pastor? É isso que está lá, o fruto do espírito? Então, se não tiver, a igreja não tiver entendendo sobre isso, começa a questionar. Se você vê muito essas coisas dentro da igreja, né? Querendo se autoafirmar, panelinhas, grupinhos, começa a questionar isso. Começa a orar sobre isso. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se essas coisas não estão acontecendo dentro do nosso grupo, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, tem outra coisa atuando aí que não é o Espírito de Deus. Porque as obras da carne quais são? Vamos falar aqui. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia. Epa, se no grupo está tendo discórdia, não é o Espírito de Deus que está ali. O Espírito de Deus não tem discórdia. Ciúmes, ira,
egoísmo, dissensões, facção, inveja, embriaguez, orgia. Entende? Então já é fácil de você já perceber que tem uma coisa que está fugindo. E isso, muitas delas não têm, Eliane. Quando chega o entendimento, o conhecimento na igreja, elas começam a fazer uma autoanálise. Por quê? Porque essas pessoas geralmente ela tem uma ferida, ela tem uma dor. Ela sofreu com rejeição, ela tem necessidade de aparecer, ela tem necessidade de ser notada, de ser elogiada. E ali, ela fica armando. Quando ela é confrontada, ela não aceita. Geralmente, ela tem dificuldade com a autoridade. Ela teve problema com a autoridade com os pais. Entendeu? Aí chega na igreja, ela não submete a autoridade nenhuma. Então ela vem para a igreja. Aí os demônios, né, esse espírito, ela não está possuída. Entendeu? Ela não está manifesta. Mas ele usa dessa vamos supor assim, matéria-prima que a pessoa fornece para trazer confusão, divisão na igreja, para botar um contra o outro. Para poder fermentar, para poder tirar o pastor, tirar o líder, fazer coisas. Então, é coisa que o trabalho de oração da igreja, o grupo de intercessão, tem que estar orando, tem que estar analisando, vendo essas coisas. E rejeitar no corpo de Cristo. Entende? Aí, vamos dar continuidade aqui. No começo, muitos são simplesmente enganados e passam a acreditar que têm mais sensibilidade espiritual do que os outros. Tem pessoas que acham que ela é mais espiritual do que a outra, ela percebe melhor as coisas do que o outro. Tende a supor que estão sempre certos. Raramente se dão conta de que suas ações são evidências do poder do espírito de Jezabel. Certos sinais acompanham a obra desse espírito. Por favor, tenham em mente que uma única característica não é uma evidência definitiva de que o indivíduo tem o espírito de Jezabel plenamente desenvolvido, tá? Lá nas minhas lives, no início do livro, eu falei sobre 14 sinais, tá? Que a pessoa, inclusive eu vou falar isso aqui mais pra frente. São 14 características do espírito de Jezabel. Então, não é porque eu observei uma coisa, outra numa pessoa, que eu acho que ela já tem essa influência, tá, gente? Nascer de novo é um momento onde que eu mudo minha mentalidade, né? De fato, é metanoia, é mudança de pensamento. Tem pessoa que precisa. E às vezes, por não ter orientação, instrução, ela não buscar, ela tá no início da sua caminhada, ela vem com aquilo ali, né? Vem com a sua bagagem, né? Então a gente tem que ter amor, tem que ter paciência para trazer, mas tendo cuidado com a astúcia, né? Por isso o perigo de botar a pessoa neófita logo num cargo, né? Na frente, botar a pessoa em várias situações, vários cargos. Então são coisas que a gente tem que estar atento. Entende isso? A gente tem que ter amor, sobretudo, com essas pessoas. Porque quando ela não quer por si só, se a gente entrar em oração e confrontar, e quando eu falo confrontar, não é brigar, mostrar para a pessoa em amor que aquilo ali está sendo um comportamento, né, que está indo de encontro à palavra de Deus, com testemunha, com gente perto, né, mostrando o que está fazendo, ela por si só, ela vai ter duas saídas. Ou ela vai se render ao Espírito Santo e mudar o seu comportamento, ou ela mesma vai sair. Porque tem pessoas, Eliane, que ela fica de igreja em igreja, levando esse tipo de atitude. Ela passa de igreja em igreja. Infelizmente, ela não quer ser tratada.
Ela já foi confrontada numa igreja por uma liderança e ela sai de lá. Ela vai para outra. Aí ela não para em igreja nenhuma, porque ela não quer ser tratada. O próprio Jesus, quando você lê aqui no capítulo 2 de Apocalipse, ele falou assim: eu estou dando tempo para que ela se arrependa. Então Deus dá tempo para que a gente se arrependa. Então, com certeza, pessoas assim, vai ter um momento, vai chegar alguém que vai confrontar, que vai falar. Mas ela vai relutar com aquilo ali. Isso não tem a ver com a salvação, tá, gente? A salvação é pela graça. Agora, claro que se ela não buscar ajuda no Senhor e ajuda em se render, né, a se submeter à mudança, ela tem um risco, né, dela ir para outros caminhos, caminhos de feitiçaria, e aí por aí vai. Então ela tem que se render ao Espírito Santo, como eu falei aqui. Qual é o fruto do Espírito? Amabilidade, longanimidade, paz, comunhão. Então ela vai ter que se render ao Espírito Santo. Certos sinais acompanham a obra desse Espírito. Aí eu falei aqui, por favor, tenha em mente que não é uma única característica, tá? Pode significar apenas que se trata de uma pessoa espiritual ou emocionalmente imatura. Tem pessoas que é emocionalmente ou espiritualmente imatura, entendeu? Ele ainda não amadureceu, mas conforme você vai ensinando ele vai aceitando. É difícil, é diferente daquela pessoa que você confronta e ela não quer saber, né? Ela tá certa e pronto. Quando a pessoa é espiritualmente ou emocionalmente imatura, ela passa, tá, entendi. Ela começa a melhorar, né? Porque ela tava na sua imaturidade. Neste capítulo e nos próximos descreverei as características do espírito de Jezabel. Sempre quando há uma combinação de 2 ou 3 dessas características, há uma forte indicação de que o indivíduo está sendo influenciado. Para uma lista mais concisa, veja o apêndice do A. Quando for lá para o final, eu vou ler para vocês as 14, tá? Mas ele diz aqui no livro que a combinação de 2 ou 3 características há uma forte indicação de que o indivíduo está sendo influenciado, tá, gente? Gente, é muito sério isso. Tem pessoa que ela quer mandar na família toda, nos irmãos, ela quer mandar nos filhos, ela quer mandar nos pais, ela quer mandar na igreja, entendeu? Tudo dela tá certo. Ela não concorda com o outro que está trazendo que é mais inferior, que ela trouxe uma ideia. Então isso é um perigo muito sério dentro da igreja. Os demônios aproveitam, né? Jezabel aproveita. Embora um traço possa ser claramente percebido, outros podem ser invisíveis. Uma manifestação prolongada de qualquer um desses traços exige um olhar mais atento para o indivíduo e para a situação. O espírito de Jezabel opera melhor quando é acoplado. Aí aqui, gente, presta atenção. O espírito de Jezabel opera melhor quando é acoplado a uma pessoa com o espírito de Acabe. Eita, aí aqui eu vou deixar para a semana que vem, pra gente falar sobre isso, tá? Muitas vezes encontrado nos homens, embora esses também possam operar sobre o espírito de Jezabel. Então, uma pessoa que tem um espírito de Jezabel, ela vai operar melhor quando ela encontra numa liderança. Essa liderança tem um espírito de Acabe. Qual era o espírito de Acabe? Semana que vem, vocês vão estar aqui comigo e a gente vai dar continuidade. Eu já falei nas lives do início, mas quem está entrando agora, semana que vem a gente vai mostrar como que atua Acabe, né? E aí, infelizmente, a igreja, ela vai sofrendo, né, perdas, influências malignas, e a obra de Deus fica sendo travadas, né? Então, qual foi a palavra de Jesus? Eu vou ler aqui para vocês, e semana que vem
a gente vai dar continuidade e eu vou trazer aqui algumas características das 14 para vocês. Mas deixa eu concluir aqui com essa palavra de Jesus em Apocalipse, capítulo 2. Concluindo, olha o que Jesus falou. No entanto, eu tenho contra vocês, né, que tem tolerado essa mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo. Olha o que Jesus fala. Eu acho isso muito interessante, porque a misericórdia do Senhor, grava isso, é para com todos, tá? Com o mais vil pecador. A graça e a bondade, a misericórdia do Senhor para com todos. O Senhor dá tempo para que as pessoas se arrependam. Às vezes a gente pensa assim, nossa, essa pessoa está assim ainda, está fazendo isso ainda. É a misericórdia do Senhor. Porque olha o que Jesus fala aqui. Ele diz assim: dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual. Mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. E aqui, gente, não é só adultério sexual, não. Todos aqueles que têm adulterado, se pervertido com essa mulher, seja no se levantar contra uma autoridade, seja numa fofoca, né? Seja no jogar uma pessoa contra a outra, seja perverter a palavra de Deus para benefício próprio. Tudo isso é adulterar, tá? Seja tirar o foco de Deus da igreja e induzir a igreja a um ensino errado. Então o Senhor vai dando tempo a essas pessoas que estão no poder, que estão nas lideranças, para se arrepender. E os líderes que já perceberam essas situações e permitem, toleram. O Senhor vai dar tempo, porque olha o que ele fala aqui, ó. O próprio Jesus que falou isso aqui, tá, gente? Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender, por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometem com ela, a não ser que se arrependam. Ou seja, tanto ela quanto os que se envolvem com ela. Então, meu irmão, se você entrou no engodo e percebeu que é coisa do adversário, sai disso. Se arrependa disso. Porque o juízo de Deus virá. O juízo de Deus virá. E Deus está dando tempo para que a gente se arrependa dos nossos pecados. Eu sempre, quem me ouve aqui, e as igrejas que eu prego, sobre arrependimento, sobre batalha espiritual, eu sempre falo, a moeda no mundo espiritual para a gente resolver os problemas é o quê? O arrependimento e a confissão. Entendeu? Não adianta você estar envolvido com essas coisas. Ah, mas eu estou fazendo uma campanha. Ah, mas eu sou profeta. Ah, mas eu subo um monte. Tudo isso é bom, é bom. Mas o caráter é que vai garantir a tua vitória. A obediência à lei de Deus é que vai garantir a tua vitória. Se afastar dessas coisas é que vai garantir a sua vitória. É que vai garantir a sua cura, a minha cura. É sobre isso que Jesus falou aqui. Se arrependam das obras que praticam. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. E retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Só você abrir sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, carta à igreja de Tiatira. O próprio Jesus falou isso. Então, gente, Apocalipse capítulo 2, tá? Uma das cartas que foi a igreja de Tiatira. Tá bom, Eliana? Amém, igreja? Quem entendeu, quem recebeu essa palavra, qual é o procedimento da gente daqui pra frente, né? Quando você ouve uma palavra dessa. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Vê se tem algo em mim que eu tô
sendo um canal para esse espírito atuar dentro da igreja. Eu vou me arrepender. Porque essa mulher estava dentro da igreja, é crente, se dizia profetisa. Ninguém disse que ela era. Ela se auto-intitulava. Cuidado com profetas, mulheres de Deus, que chega dizendo que eu sou de Deus. Vai pesquisar. Eu falo pro pessoal, até eu mesmo. Tô pregando aqui para vocês, tô falando para vocês. Vai eu ver o que eu tô falando, se é verdade. Entendeu? E cuidado, os frutos dessas pessoas. Quais são? Né? Então, gente, que Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai dar continuidade. Vai falar de Acabe. Tá? Deus está nos ensinando a ser forte. Esse louvor fala sobre isso. Deixa eu ver se dá pra gente ouvir. Amém? Semana que vem eu quero vocês aqui comigo. Chama mais uma, tá? Quero agradecer por vocês estarem comigo até agora. Muito obrigado. Todas que passaram por aqui. Carlos, Eliana, Doce Paixão, Márcia, Isabela e as outras irmãs que já subiram ali, não deu pra eu ler mais. Tá bom, gente? Deus abençoe. Quem vai ver depois. Isso é muito importante. A gente ter consciência. Deus não quer que ninguém se perca. Ninguém. Mas cuidado, pra gente não ser instrumento do inimigo. Deus está te ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que não vem pra morte é pra você crescer. É pra eu e pra você crescer. Deus está me ensinando a ser forte. Nem tudo aquilo que não. Beijo pra você, minha filha Isabela, Márcia, Eliana. Deus abençoe vocês, gente. Maravilhoso, né? Deus está nos ensinando. Deixa eu orar aqui e despedir vocês. Pai, eu oro nessa hora para que o Senhor vai alcançar, Senhor, aquele lugar onde eu não pude entrar. Senhor, eu sou apenas um canal, Senhor, para transmitir a Tua palavra, transmitir o conhecimento. Mas, Senhor, o Senhor pode entrar onde eu não posso. Destrava agora a mente, Senhor, dos Teus filhos, que eles possam se levantar dentro das suas igrejas, dentro das suas casas, nos seus trabalhos e rejeitar, Senhor, esse comportamento. Senhor, não tolerar, com sabedoria, com entendimento, para que esse mal seja cortado dentro da nossa família, dentro da nossa igreja. Porque Tu é um Deus de paz, Tu é um Deus de união, Tu é um Deus de compaixão e de misericórdia. Tu é um Deus, Senhor, onde ama, Senhor, a todos, Pai. Mas o Senhor é um Deus que dá tempo. Pai, eu Te peço no nome de Jesus, guarda as nossas vidas. Leva, Senhor, agora cada um de nós. Dê-nos uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém? É pra você crescer. Deus abençoe. Glória a Deus.